Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nosso primeiro convidado, Daniel Pitbull. E hoje nós vamos estar tendo um bate-papo diretamente, olhando olho no olho, com você também que está nos assistindo neste dia tão especial. Fala um pouquinho, vamos começar das origens. Quem é Daniel Pitbull? Porque esse nome Pitbull às vezes assusta algumas pessoas, mas quem é o Daniel Pitbull? Qual é a sua origem? Vamos lá. É o Daniel Moraes da Silva, filho do pastor Dishon Rodrigues, da Igreja Tabernáculo Batista, que está há 40 anos na mesma igreja. Eu tenho o maior orgulho de falar do meu pai. E filho da Iranete Moraes, a assistente social hoje, que aposentou pelo município de Porto Velho. Trabalhou, se dedicou a vida inteira cuidando de vidas aqui em Porto Velho. Meu pai cuidando de almas e minha mãe cuidando de vidas. Daniel Moraes, que em 2017... O engenheiro Daniel Moraes, eu tenho uma graduação em agronomia, hoje continuamos trabalhando na área, mas nós também resolvemos empreender em outros ramos e chegamos no ramo da alimentação. Em 2017, eu como cliente do Pitbull Lanche, Pitbull Lanchonete, deu origem ao Daniel Pitbull. Em 2017, nós compramos aquele lanche do Eduardo Pitbull, é o Pitbull original, o original que inclusive está aqui perto, na segunda unidade do Pitbull. Ele cuida da Mamoré e eu cuido da Jorge Teixeira. Ele tem 20 anos de Pitbull Lanche. E o Daniel Moraes se tornou Daniel Pitbull em 2017 para 18, quando a gente esteve à frente e continua até hoje em frente da Pitbull Lanchonete, que é a lanchonete que mais vende sanduíche em todo o estado de Rondônia e que mais trabalha também, porque ela abre todos os dias do ano, das 17 horas da tarde até 6 horas da manhã. Então a gente achou um nicho, uma população que está acordada na madrugada. Eu aprendi isso lá em São Paulo, que a cidade não para, e Porto Velho também não para. Tem muito público que está acordado, tem gente que está assistindo filme, Netflix. Se tiver acordado de madrugada, dá fome. Deu fome, vai pensar, Pitbull Lanche. Em 2024, nós tivemos a grande honra e bênção de empreender na beira do Rio Madeira e levamos para lá o nosso nome, Pitbull Restaurante. O melhor peixe do estado de Rondônia, com a melhor vista para o melhor rio, que é o Rio Madeira, que deu origem ao estado de Rondônia. E eu gosto de também explicar sobre essa história, se nós tivermos tempos aqui nesse dia. Falar um pouquinho, né? O engenheiro, o que te levou exatamente a empreender na área da alimentação? Você já falou que você comprou o lanche do primeiro Pitbull. E o que te levou a isso? Você já tinha isso desde a tua adolescência? Ser um empreendedor? Como é que foi isso? Esse dom para o comércio eu tinha e não sabia. Quando eu cheguei na faculdade, em 2006, eu saio de Porto Velho, vou até Rolim de Moura. Eu consigo uma vaga lá na Universidade Federal de Rondônia, 6 anos de curso integral. A gente estudava de manhã e à tarde. E meus pais, eu já falei a origem deles, eles não tinham acesso ao dinheiro. Nós nunca passamos fome, mas nós só tínhamos ali o mínimo de estrutura financeira. Então eu saio de Porto Velho com 17 anos, com R$220 no bolso, pego um ônibus e vou para Rolim de Moura começar a vida. Chegou lá, eu precisei buscar uma alternativa para eu sobreviver e manter o meu dia a dia ali. E o primeiro lance empresarial foi na faculdade. Sabe o que eu fiz, meus amigos? Eu buscava todo tempo algo para ganhar dinheiro. Além de trabalhar com umas diárias de R$10, que quando tinha lá,
eu vi uma oportunidade de um adesivo muito bonito que colava em carros, da agronomia com o símbolo ali. Eu falei, nossa, que adesivo bonito. Eu fui até uma gráfica e peguei ali R$20 e mandei fazer 2, 3. Eles imprimiram para mim, era um adesivo. E eu fui para a faculdade, no outro dia eu vendi os 3 adesivos muito rápido. Se eu paguei R$5 em cada um, eu vendi lá por 30. Falei, quem quer o adesivo? Custa R$30. Eu quero. Coloquei em 3 carros. Eu falei, opa, legal, eu investi R$15, vendi cada um por 30, deu 90. Meu Deus, isso é muito legal. Aí eu fui e mandei fazer mais 30. Voltei para a faculdade e durante um mês vendi tudo. Falei, pronto, esse menino vai ficar rico vendendo adesivo, né? Achei a veia do negócio. Só que aí não tinha mais para quem eu vender, porque todos os alunos da agronomia, era uma escola, um anexo da Unir, que era 15 km da cidade, era só agronomia ali. Então eu vendi para todos os alunos que tinha carro. E aí não tinha mais para quem eu vender, então acabou ali o lance empresarial. De lá para então eu fui buscando formas de ganhar dinheiro. Quando eu peguei o canudo e me tornei um engenheiro agrônomo, durante essa minha caminhada da agronomia, eu fiquei especialista em 2 coisas. Na agronomia, em administração de vida. Eu não sabia gastar o dinheiro. Eu sabia tudo que eu ganhava, eu guardava. Boa parte disso, pelo menos. Eu tirava só um pouco para eu sobreviver, porque era assim que era meu costume. E com isso eu fui juntando uma quantidade de dinheiro. E eu sempre gostei muito de comer sanduíche. Eu sou fã de sanduíche, como até hoje. Geralmente eu só lancho um sanduíche e vou dormir. E eu era cliente do Pitbull Lanche, então. Trabalhava muitas vezes, estava meia-noite, 1 hora, 2 horas na rua. Vou comer um sanduíche. E ali, numa daquela oportunidade, ele falou, na próxima semana eu não estou mais aqui. Mas por quê, pai? O sanduíche é tão gostoso, tem um movimento. Eu tô com os problemas financeiros, algumas coisas, eu não tô mais afim de tocar o negócio. Eu falei, por que o senhor não vende ele pra mim então? Eu tenho um interesse de vender sanduíche aqui na cidade de Porto Velho. E ele falou, não tem interesse. Eu deixei um cartão meu na época. E aí, alguns dias depois, ele me ligou, eu retornei lá durante o dia e nós negociamos essa vida de Pitbull. E estamos ali, e hoje é a grande bênção da nossa vida. E depois o Pitbull Restaurante. Conseguiu entender essa ordem cronológica? Interessante. Eu vou olhar aqui a primeira pergunta, para não ficar muito demorado, é do nosso amigo aqui, Adriano, lá do Candeias. Daniel, você é empresário do turismo e da gastronomia. O que mais atrapalha o investimento nessa área em Rondônia? O que você acha que... Porque você agora está com um restaurante conhecidíssimo, montado num ponto maravilhoso em Rondônia, mas o pessoal fala, Rondônia tem potencial. E por que não é explorado esse potencial? Aqui eu posso abrir o coração e falar o que eu quero? Eu tenho a resposta para isso. É porque o poder público, ele entende que o turismo não converte em votos. Por isso o poder público não entrou na parte do turismo em Rondônia. Candeias do Jamari é a cidade que eu tenho um grande carinho, porque a Igreja Tabernáculo Batista está instalada em Candeias do Jamari desde 1998. É o tempo que eu estou indo para Candeias do Jamari. E o que mais lembra na minha memória, porque eu era um adolescente ainda, tinha 10 anos de idade, eram as minhas tardes de domingo, quando o meu pai ia mais cedo comigo para lá e nós ficávamos ali no complexo turístico de Candeias do Jamari. E era o grande centro de turismo, que todos saíam aqui da capital e iam para lá para assistir as pessoas passear de lancha, de jet ski, tomar banho ali no Rio Candeias. Então era muito divertido. E eu só ficava olhando aquilo e falando, nossa, que legal. E ali nasceu uma semente do amor pelo turismo. E como Deus é bom, e agora em 2024 eu consigo chegar na beira do Rio Madeira, mesmo não sendo Candeias, mas ali eu tenho um potencial gigantesco sobre o turismo, o entretenimento. A galera da lancha, do jet ski, frequenta o Candeias, tem o Rio Verde, tem ali a Caldeirita, tem o próprio Rio Preto, tem vários centros de entretenimento dentro do turismo em Candeias do Jamari. E Porto Velho tem o turismo também da pesca, do Rio Madeira, ali é um lugar que também pode usar jet ski, lancha, a própria pescaria, mas o poder público não entende que isso gera votos, então ele não chegou primeiro. Como ele não chegou, nós como empresários, nosso amigo Adriano também deve sentir isso, aí nós temos que investir, temos que buscar se interessar pelo turismo, só que eu vejo que fica muito pesado. O que eu entendo? O poder público tem que chegar primeiro dando estruturas, e depois o setor privado chega junto para auxiliar e fazer fomentar e gerar emprego e renda, que é isso que nós sabemos fazer, né? O empresário no Brasil, ele gera emprego, gera renda, mas ele precisa de ajuda pública.
E essa ajuda pública em Rondônia ainda não aconteceu até aqui. E tem essa questão burocrática também, né, dos impostos, o problema das taxas que você tem que pagar até para funcionar, para botar um restaurante para funcionar, para fazer um evento cultural, um evento turístico também, que eu vejo que você atua muito nessa área também, empreendendo na área dos eventos também. É isso mesmo, o Brasil em si sofre com isso e alguns estados sofrem mais. Rondônia a gente sente que já até sofreu mais com a burocracia. Hoje em dia tem sido um pouco facilitado o meio de sistemas digitais, você não precisa mais levar documento ali, mas ainda assim é muita fiscalização, são muitos órgãos, são muitas taxas, uma depende da outra, então para você legalizar uma empresa, o processo é moroso, é burocrático e é caro também, em muitas circunstâncias. Uma delícia o café. É isso aí, fazendo valer o nome, né, desse quadro nosso aqui, desse momento nosso, Café na Redação. Agora sim, a gente vai conversar sobre esse novo momento na tua vida. Tem algumas perguntas ligadas a isso, mas eu já quero eu mesmo fazer essa pergunta para ti. O que está levando o empresário que está em evidência, né, na área do turismo, na área do empreendedorismo, vir como pré-candidato? Olha, esse é um projeto que Deus tem conduzido desde dezembro de 2024. Tudo começou assim, quando nós buscamos a ajuda do poder público para incentivar a história de Rondônia lá na beira do Rio Madeira. Quando eu cheguei no Pitbull Restaurante, quando a gente montou aquele projeto ali, eu descubro que nós tínhamos em frente do nosso projeto comercial e onde hoje eu resido, eu sou ribeirinho de fato, eu moro na beira do Rio Madeira, mas aí eu descubro 3 museus a céu aberto, eu descubro 14 vagões de trem, um cemitério que tem 52 nacionalidades enterradas, as caravanas que vieram construir a estrada de ferro, quem morria cometido pela malária e por doenças e pelos índios eram enterrados ali na frente da minha casa. E o Hospital de Oswaldo Cruz também está em frente ali. Então, 3 museus a céu aberto que estão jogados dentro do mato. E aí eu fui buscar a ajuda do setor público. E aí eu encontrei respostas que eu não achei felicidade nessa resposta. Teoricamente, falou, isso não dá voto, não é por aí o sentido não. São outras coisas que a gente está preocupado nesse momento. Isso me deixou o coração cheio de tristeza e resolvi fazer diferente. Comecei a conversar com alguns empresários primeiro. Falei para eles, olha, um de nós na próxima eleição, em 2026, lá em 24 ainda, vai precisar sair candidato. A gente, em dezembro, estávamos numa reunião finalizando o ano, era uma comemoração, Prêmio Destaque 2024, e aí me convidaram para eu participar. E aí eu falei no microfone, gente, nós estamos cansados de sofrer. Lembra que o imposto é alto, que a burocracia é muita, o poder público tem deixado a desejar alguns pontos? Lembra, né? Então nós precisamos parar de reclamar, temos que fazer diferente. Um de nós aqui, tinha em torno de 50 empresários na ocasião, falei, um de nós precisamos sair candidato. Tem 3 pessoas dispostas aqui e ninguém levantou a mão. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo aqui a gravidade do assunto. Eleição não é em 2026, ela começa agora, a gente precisa se unir. Tem candidato aqui, tem pessoas que têm pretensão política, nenhum. E eu falei, olha, se vocês não têm, a partir de hoje a gente vai conversar e nós vamos ter um projeto juntos. Eu entendo do lado que nós estamos, que é o lado do empregador, e também entendo do lado do empregado, porque eu fui a vida inteira. Eu tenho minha carteira assinada, meu primeiro salário foi R$310. E eu entendo também o que os colaboradores que trabalham e vivem comigo passam. Porque meus colaboradores ganham em torno de R$2 a R$3 mil. Não é muito, mas também não é pouco, ganha aqui essa média. E eu vejo hoje o que se faz com R$2 mil pagando aluguel, tendo que sustentar o filho, a esposa, comprar produtos no mercado, pagar luz e água. Já foi. Então eu sinto essa dor deles e sinto essa dor de ser empresário, de ver essas dificuldades. E nesse contexto a gente saiu dali como um possível pré-candidato e comecei a trabalhar muito. Janeiro chegou, passamos o ano trabalhando e aí começamos a falar de turismo, de geração de emprego, de renda. E fui convencendo aqueles 50 empresários que nós precisamos de fato entrar na política. Que a política e o setor empresarial não são ramos distantes. Eu sempre costumo falar que a política ela é uma grande empresa. Ela tem CNPJ, inclusive.
Então é apenas mais uma empresa, só que é a empresa que comanda todos os outros setores. Ela quem dá ordens. Então um representante nosso precisa estar dentro da política. E cada vez mais que mais representantes que sofrem, que sentem as dores de nós, da população. Porque hoje nós somos o povo, nós somos a população. Ainda não somos políticos. Então precisamos que as pessoas que sentem essa dor se coloquem à disposição para cargos eletivos. Que possamos parar de reclamar apenas. Que a política é A e B e C e é ruim. Que nós possamos colocar o nosso nome à disposição para que depois, com o mandato, possamos fazer diferente. E assim surgiu a ideia de ser pré-candidato e os assuntos que a gente tem para tratar, que é a geração de emprego e renda, a construção, implantação da orla da beira do Rio Madeira, é o trem da estação Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é a estrada de ferro mais famosa do mundo, tem que voltar a funcionar até Santo Antônio. Agora, é a defesa do não ao pedágio mais caro do Brasil, é a defesa de não a passagem mais cara do Brasil também, da energia mais cara do Brasil, é só reclamação. Então a gente precisa ir para Brasília, bater o pé e falar, vamos construir um caminho diferente. Porque do jeito que esse caminho está indo aí, é só sofrimento para Rondônia. E esse povo que é destemido e pioneiro, de fato e verdade, porque para empreender aqui em Rondônia tem que ser corajoso. E os destemidos pioneiros vai ter representante. Um de nós do setor comercial precisa ir a Brasília brigar por nós mesmos. Tanto pelos empresários, tanto pelos colaboradores, tanto pelo povo em geral. Olha, aqui nós temos perguntas bem ligadas a esse teu tema aí, né? O nosso amigo Alberto, do Socialista, perguntando aqui, o que te diferenciaria dos tradicionais políticos que já estão em Rondônia, né? Esses políticos tradicionais? Uma é a pergunta. A outra, e qual seria a tua bandeira de luta? Essa aqui foi o seu Augusto de Souza, do Cidade do Lobo. Gente que está acompanhando assim, o nosso canal no YouTube, o nosso site, né? E mandaram essas perguntas. Fala pra gente, qual será o teu diferencial e tua bandeira de luta? O nosso diferencial é isso, é ter sentido essa dor e chegar com um mandato e saber o que o povo precisa de fato para diminuir essa dor. É saber que o empresário Daniel Pitbull vem de berço cristão e fez um compromisso com Deus. Que ele vai chegar lá e não vai se corromper, não vai ficar apenas encantado com os grandes manjares que existem dentro do setor da política. Que ele já entendeu, eu já entendi, que olha só, eu sou um ser humano que veio do pouco. E hoje, o pouco que eu tenho, eu vim do quase nada. É muito. Eu durmo e acordo olhando para a beira do Rio Madeira. Hoje nós temos a lanchonete que mais vende sanduíche no estado de Rondônia. Temos o restaurante com a vista mais linda de Rondônia. Então assim, nós temos alguma coisa. E esse alguma coisa que nós temos, para mim, é muito. É uma bênção de Deus fora do normal. Então, o que eu já tenho é suficiente para eu viver bem até o final dos meus dias. Eu não vou para a política procurando o dinheiro, vou procurando o bem para o povo. Porque pelo dinheiro eu já aprendi a vender sanduíche, vender peixe. Eu sou um cara que eu gasto pouco, como eu falei. A minha especialidade é guardar, então é difícil eu passar apuros, porque o pouco que eu ganho eu vou conseguir manter até o final da vida. Eu não vou lá atrás desse dinheiro, eu vou lá atrás do poder da política. Porque o que a política é? É a ferramenta, a maior ferramenta do mundo para fazer o bem para as pessoas. Então é isso que eu vou buscar fazer diferente do que se construiu de política até aqui. Conseguiu me entender? Isso aí, já cai exatamente na resposta da pergunta aqui da Gleiciane, que é como você responde a quem desconfia de empresários que entram na política? Pô, você já respondeu assim diretamente que você é um empresário que está indo lá lutar pela situação da popular, não pelo teu financeiro. Exatamente, porque a diferença minha para outros políticos é o compromisso que eu faço olhando nos olhos da pessoa e usando o nome de Deus. Perante Deus, o compromisso nosso é não mudar. O nosso telefone, que o número há 12 anos é o mesmo número, ele não vai mudar, é o mesmo número. Onde eu resido hoje é lá que eu vou continuar residindo. E o acesso ao político vai ser o mesmo, essa pessoa que não vai mudar com o mandato. E é sempre importante eu falar que além da política ela ser a ferramenta maior para fazer o bem para as pessoas, a remuneração ela é incrível. O salário dos políticos é muito bom o salário, isso eu não posso negar. A gente vai lá, vai ter um salário para fazer o bem. Então você entende isso?
É tanto que um deputado federal ele tem em torno de até 300 milhões de reais de emenda por ano. E um salário que pode chegar até 130 mil reais por mês. Então, sem hipocrisia, esse é o meu diferencial. Eu vou estar sempre falando a verdade. Que é meu, que vai ser do mandato, que o mandato não vai ser meu, vai ser nosso, que nós vamos poder desfrutar, usufruir, discutir, como nós estamos fazendo agora aqui. Com o mandato não vai mudar. Nós vamos vir aqui e falar o que nós temos lá e o que nós podemos fazer por Rondônia. Uma pergunta, uma mensagem para o pessoal de Rondônia. Por que Rondônia deve dar esse voto de confiança a você? O que Rondônia pode esperar do pré-candidato, vamos falar assim, né? Pré-candidato Daniel Pitbull a deputado federal. Rondônia pode esperar muita transparência, um coração leve, tranquilo, e pode esperar que nós vamos buscar gerar emprego e renda aqui dentro, através do turismo. Essa é a nossa principal bandeira, é a bandeira que nós queremos carregar com o projeto 01 da construção da orla às margens do Rio Madeira, aqui na nossa capital do estado de Rondônia, mas os outros municípios que têm turismo, eles vão ser todos abrangidos. O primeiro exemplo é Candeeiro do Jamari, aquele complexo da orla do Candeeiro do Jamari, ele precisa ser revitalizado de fato e verdade, ele também já está no nosso centro de discussão do nosso grupo. Guajará-Mirim precisa ser revitalizado também, aqueles museus que existem lá em Guajará-Mirim precisam ser revitalizados. E onde tem entretenimento e turismo nos demais municípios de Rondônia, nós vamos estar atuando, como Cacoal, Ouro Preto, de Paraná, Pimenta Bueno. Tem muita coisa linda no nosso estado de Rondônia, e isso aí nós vamos estar fazendo diferente. O que nunca ninguém fez, cuidar do turismo, da geração do emprego e renda nesse setor, nós vamos estar cuidando. Esse é o nosso grande diferencial. A saúde, educação e segurança é obrigação. Vai ser o nosso dia a dia, feijão com arroz em Brasília. Agora o turismo é a grande pauta que nós vamos carregar e fazer diferente pelo nosso estado. É isso aí, eu quero agradecer essa nossa primeira conversa aqui, né? Você foi nosso primeiro convidado, aceitou esse convite, está aqui com a gente. E desejar boa sorte, sucesso, né, em nome da nossa equipe para você. Se quiser mandar mais uma mensagem para você. Não, já estão me dando um toque ali sobre a caminhada. Mesmo sem estar em cargo eletivo, você tem um projeto aí, uma manifestação. Fala um pouquinho dessa manifestação aí que vai acontecer. Verdade, essa manifestação acontece hoje, às 10 horas da manhã. O que acontece? No dia 1º de janeiro, onde nós estávamos felizes, comemorando a passagem de um ano para outro, eu sento no meu escritório e vou verificar algumas coisas no Diário Oficial da União e vejo lá que a Agência Nacional de Transporte estava autorizando, a partir daquele dia, o início das cobranças do pedágio, que são 7 pontos de cobrança de Candeeiro do Jamari até Pimenta Bueno. E aí eu dei mais uma lida a partir de quando? A partir do 10º dia do janeiro vigente. Então, a partir do 10 de janeiro, que se caracterizou 12 de janeiro, iniciava-se as cobranças. E eu falei, mas espera aí, eu passei nessa BR tem 15 dias e nada mudou. A BR continua uma via para ir e uma via para voltar. Nós queremos o pedágio, mas com ele duplicado. E aí sim a gente pode começar a cobrar. E quando eu continuei lendo, ele foi autorizado a cobrar e já com reajuste, somando de 23, 24 e 25 IPCA, um reajuste de 9,55%. Eu falei, eu acho que a população não está vendo isso. Fui lá no pedágio e fiz um vídeo. Falei, olha gente, feliz ano novo pra gente, mas a notícia que eu trago ela não é feliz coisa nenhuma. A partir do dia 10 de janeiro, nós estaremos tendo que pagar para usar o que é nosso, a nossa rodovia. E aí começou-se uma repercussão e esse vídeo tem 800 mil pessoas que viram ele, comentaram, todo o estado de Rondônia. E eles falaram, o que nós podemos fazer? E eu pensei, falei, vamos fazer um baixo-assinado. Fizemos o baixo-assinado, com poucos dias ali, conseguimos 3 mil assinaturas em todo o estado de Rondônia. Com essas assinaturas, nós pensamos com o nosso setor jurídico, falei, o que nós podemos fazer? Vamos ingressar na Justiça Federal com uma ação popular, pedindo para que o judiciário intervenha sobre nós, que eles possam, nós temos 2 pedidos lá, que eles possam suspender essa cobrança, até que seja iniciada a duplicação da BR. Ou que no mínimo, o que fosse mais decente, era suspender o reajuste que foi autorizado sem nem mesmo estar operando. Então isso é indecente, é imoral, Rondônia não vai aguentar, Rondônia vai sofrer demais. E aí nós estamos na iminência de receber uma liminar. Está lá nosso processo, eu tive agora ontem na Justiça Federal, e o processo está concluso para despacho.
O juiz está analisando todos os casos para emitir a liminar. Em seguida, isso foi no dia 14 de janeiro, logo em seguida a cobrança do pedágio. Hoje já tem mais 4 ações lá dentro, e a última é da AspoSoja, a maior associação de soja do Brasil, né? Está aqui no nosso Mato Grosso. Eles entraram também, porque, fazendo conta, eles entenderam que em torno de 2.500 a 3.000 carretas passam nessa BR todos os dias. E elas vão pagar R$ 1.300 para vir e R$ 1.300 para voltar. 3.000 carretas a R$ 1.300, só de carretas são em torno de 3 milhões e meio. 3 milhões e meio por dia. Juntando com os carros, a gente entende que ali são 6 milhões de cobrança de pedágio por dia. E quem vai pagar essa conta? É você, é o picolezeiro, é o padeiro, é o açougueiro, é o Daniel Pitbull vendendo sanduíche, vendendo peixe. E quem vai pagar essa conta é o consumidor. É quem ganha de 2 a 3 mil reais, quem ganha um salário mínimo. A comida vai aumentar, o frete vai aumentar, a televisão, a geladeira, o fogão. Estou explicando tudo para você entender que agora, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos fazendo uma manifestação pacífica e ordeira. Nós estaremos caminhando, chamamos um grupo de amigos, chamamos a população de Porto Velho, população de Candeeiro do Jamari, para caminhar conosco de Porto Velho até o primeiro ponto de pedágio, que é ali em Candeeiro do Jamari, e nós estaremos com um microfone falando isso para a população. A quantidade de carro, a quantidade de carreta, o valor, por que nós estamos brigando tanto? Porque eu sou empresário hoje e sei das dificuldades, as coisas tendem a ficar pior se nós aceitarmos essa cobrança de qualquer jeito. E nós não podemos, nós não vamos abaixar a cabeça. Lembre-se que nós somos destemidos e pioneiros. Nós somos corajosos. Interessante, mais uma vez parabéns, e até por essa colocação como pré-candidato, e mesmo antes de já estar no mandato, já está se manifestando a favor da comunidade. Muitos que estão lá nem pensam em fazer isso, né? Nem se expõem. Você não, está botando a sua presença ali. Parabéns. Muito obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Economizar dinheiro público sem parar serviços essenciais parece difícil. Mas em Porto Velho, estratégias na gestão de gastos ajudaram a economizar mais de 368 milhões em licitações. E o que está por trás desse resultado? É isso que nós vamos te explicar agora. No início da gestão, o desafio foi reorganizar processos enquanto os serviços continuavam funcionando, criando novos protocolos e formas de controle para evitar desperdícios. Essa parte de estruturação foi muito difícil, porque a roda do carro, o carro está em movimento. A gente precisa trocar o pneu com o carro em movimento, que não dá para parar. Como é que você para estruturar, sendo que está começando o ano e precisa, por exemplo, de merenda escolar? Você não vai dizer assim, olha, eu vou estruturar melhor e enquanto isso as crianças ficam sem alimento. Então foi uma fase de estruturação muito difícil, de criar novos protocolos, mas de permitir que, a partir dessa estruturação, caminhasse bem. A partir dessas mudanças, a gestão passou a revisar rotinas simples do dia a dia, buscando reduzir gastos desnecessários. Eu chamei os servidores e falei, o que a gente precisa mudar? Vocês estão aqui, eu estou chegando agora. Porque muitas vezes servidor também não é ouvido. Também houve mudanças na manutenção de veículos e na organização das compras, priorizando planejamento e controle. Isso fez muita diferença, porque eles passaram a utilizar o aplicativo que indicava no início do dia qual era o valor mais baixo do combustível. Se você falar assim, num carro que cabe 40 litros, já faz economia, imagina num que cabe 4.000, e isso toda semana, todos os dias, durante 365 dias. Então foram vários protocolos que a gente tem que fazer quando a gente trata a gestão de maneira séria. As estratégias contribuíram para a economia superior a 368 milhões de reais em licitações. Quando você economiza, ainda que isso concretamente não apareça para as pessoas, a gente sabe que é um ar-condicionado a mais numa UBS, a gente sabe que a entrega de mais uma merenda melhor numa escola, num posto, um esgoto, uma estrutura de atendimento maior para a população.
toda vez que você economiza, você consegue investir mais naquilo que mais toca a população, que é o emergente, que é o do dia a dia. Nós estamos vendo já uma mudança já em Porto Velho, com as entregas do prefeito Léo Moraes. Então ele mesmo, ele cobra muito da gente para que a gente economize para poder entregar. Hoje nós vamos, tenho certeza, nós vamos dar um salto nessa economia desse ano, para que ele possa investir mais uma vez, né, nos projetos que gerem benefício à população. Agora em Brasília, o trabalho segue com foco na captação de recursos e destravamento de projetos para ampliar investimentos no município. Nós podemos esperar mais recursos, seja na forma de captação, seja na forma de destravamento, seja na forma de parcerias, de cooperação. Nós vamos dar um salto em termos de recurso para Porto Velho. Mais do que números, a gestão eficiente dos recursos públicos representa planejamento e responsabilidade para garantir mais entregas e melhores serviços para a nossa Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Presidente Médici, Ji-Paraná, Porto Velho e também através das redes sociais que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.